Você sabe que já tá gravando, né? Tá bom. Começamos bem. Sabe que já tá gravando e você tá arrumando a vela. É isso. É isso, né, galera? Começamos. Tintim. Tintim, brinde. Tintim é o pão de caixas. Acho que eu todo. Gente, é isso. Começamos um podcast. Aí você pergunta assim: Ah, Stephanie, como que vocês começaram o podcast? Daphne, vamos fazer um podcast? Vamos. 4 horas da tarde no sábado? Sim, 4 horas. Deu um atrasado, deu. E aí a gente tá aqui, fazendo um podcast. 8h38. Começou 8h38, mas aí teve outras coisas no meio do caminho. Rolou uma produção também. Exato, exato. Acho que é bom Tudo comentar também. isso também. É, na verdade. paleta, não sei, eu quero dar uma ênfase nisso. Isso. Bota um reparo na paleta. Entendeu? Tem todo um negócio. E a gente vai. A gente tem um roteirinho aqui, hoje é o primeiro episódio, então assim. Fiquem à vontade para mandar sugestões, perguntas, exato. Interagir com a gente. Exatamente. Concordar, não concordar, a gente não vai brigar com ninguém, né? Exato. Normalmente, se for pra brigar, manda pra Stephanie, que ela é muito mais calma que eu. Então, né? Aquariana, virginiana. Eu acho que a gente pode começar. Porque Posse dar uma atrapalhada. gripe, né, galera? É. Aqui é Julião, aqui em São Paulo. Inverno, é isso. É. Vale a pena. Aí, conforme vai passando os episódios, né, os meses, a gente vai melhorando. A saúde vai melhorando. A saúde vai melhorando. Mas julho, assim, a gente não tá podendo entregar muita coisa. Bom. Essa parte que o editor edita. Tem o nome. Então, Não, o nome é Nome. assim, do episódio ou do podcast? Não. Eu acho que o nome do podcast a gente pode falar mais pra frente. tá bom. Pode Fechou. ser? Tá. Vamos guardar esse segredo? Vamos guardar esse segredo porque a gente gosta da audiência ficar um pouquinho mais com a gente aqui. Então, se você quiser saber o nome, por que o Pão de Caixas? Que é um nome meio esquisito, vamos combinar. Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, é por causa da Daphne, inclusive. Vou procurar um roteiro aqui. Você vai procurar, é isso. Vou procurar, porque a gente Eu acho interessante que isso também é a vida do empreendedor. Tudo eu faço, né? É isso. Tem um planejamento? Tem, mas o planejamento está aqui na nossa cara? Tá passando aqui palavrinhas na tela? Não tá. Não tá. A realidade é isso aqui. A realidade é essa. Empreender é legal, gente. Já achou Vem, o a piscina tá roteiro? quentinha. Achei. O nome. Peraí, calma. Parou. A ideia também longe de falar do motivo do tema, mas é dar uma descontraída, porque a gente tem conversas profundas. Exato. E essas conversas profundas são sempre jogadas assim, não pelo ralo, mas a gente conversa e fica meio entre a gente. Então, em primeiro lugar, o intuito era a gente absorver isso, gravar de alguma forma. Então, guardar em um áudio, num vídeo e saem uns insights bons, sabe? A gente dá essa conexão aí, vai bem. Então, vai que se ajudar uma pessoa, Já se valeu a pena. motivar ou inspirar ou qualquer coisa. A gente tá junto, entendeu? Não só pelos nossos serviços particulares, mas também como uma rede de apoio, não só também a mulheres, a pensar em empreendedor e tudo isso. Todo esse mundo de um movimento de pessoas nativa, do vamos que vai dar certo e pensamento positivo. Esse é um projeto do vamos que vai dar certo e pensamento positivo. Vamos que vai dar certo, exato. E aí, para dar uma descontraída, então tem um cléricozinho, tem uma preparação, porque, né, a Virginiana não ia conseguir Exato. se não tivesse assim, só para dar uma descontraída. Não, o bom é que tem a pessoa que planeja tudo, que faz todo o negocinho. Apesar de eu ser planejadora financeira, eu não gosto de nada disso daqui. O negócio é fazer, executar. Vambora. E eu sou executora, né? Então eu mexi no negócio. Vai dar certo esse vídeo? Não sabemos. O áudio vai ficar bom? A gente também não sabe. Mas é o primeiro, então a gente vai ser como um teste. E é muito legal isso que você falou, porque muitas das nossas ideias do que a gente vem trocando esses últimos meses, né? Que eu voltei do Canadá e tal, e a gente vem se falando. Rica, né? Recebi em dólar, desculpa. Muito das nossas ideias que a gente vem trocando
meio que enriqueceu mais o nosso negócio, né, individual, mas também eu acho que trouxe novas oportunidades, novas visões pra gente de oportunidades que a gente não tinha ainda. Tipo o podcast, por exemplo, Com certeza. né? Esse é o assunto de hoje, assim, da gente não. O episódio chama Vai com Medo Mesmo. E por que vai com Episódio 1, o olha, ep- deu uma episódio. arrepiada. Nossa, é verdade. Eu normalmente, quando Deus confirma, e quem anda comigo já sabe disso, eu sempre vivo numa conexão. Aí, É quando verdade. Deus confirma, O vem Espírito uma Santo já- arrepiada. O Desculpa, Espírito mas Santo eu aqui tenho já essa veio. conexão. E aí, quando ela falou o episódio 1, Exato. Gente, episódio 1, meu Deus do céu. delícia! Obrigada, Deus. É isso. E o episódio 1 é sobre isso, falar sobre ir com medo mesmo, né? Eu acho Que que é o que a gente tá aqui agora, inclusive. ir com medo Estamos mesmo. com medo? Estamos com medo. Estamos com uma perspectiva gigantesca? Estamos. Sabemos o que vai acontecer? Não sabemos. Então, vamos. É isso. Só vamos. Mas a gente vai tentar, né? Eu acho que eu ouvi uma frase muito legal numa feira que eu fui, que o cara falou assim, não é o não eu já tenho, é o sim eu já tenho. Eu tenho que ir atrás do sim. Porque se o não eu já tenho, eu já, tipo, beleza, não vou nem tentar. Porque o não eu já tenho, né? Não. Agora a gente tem que ir atrás do sim. Então Bom. a gente tá indo atrás É uma do mudança de mindset, porque, né, essa Exato. frase é bem famosa. Exato, já tá enraizada, né? E Daphne, por que você acha que tem muita gente com medo de começar algo? Ah, eu acho que o medo, está em cada um de nós desde sempre. Sim. As pessoas não encorajam as outras. É uma coisa um tanto. é, Você é ridicularizado na escola, você é ridicularizado num ambiente de trabalho, você é ridicularizado nos familiares. Um em um milhão que consegue encorajar, inspirar pessoas e falar, ok, vamos, vai dar O certo. próprio círculo, né? Exato. Então, porque é aquilo, as pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. É verdade. Então, eu também presto bastante atenção nisso. Então, encorajar no sentido de vai fazer uma faculdade, porque tem um lance do empreendedor, encorajar para formação é uma coisa. Ah, todo mundo tem que ter formação. Não concordo com isso, mas encorajar para o empreendedor é a primeira coisa que o cara tem que ter. E não vem de fora isso. Então, todo mundo duvida. Duvida do acordar de madrugada, duvida do pensar fora da caixa, que é esse movimento, duvida angariar clientes e não faz muito sentido. Não é o real, assim, o que a gente está acostumado a fazer. Sim. Então, para fazer o extraordinário, precisa pensar, ter disciplina e isso não nasce aqui, em volta, né? Exato. Nasce. Não. E é muito engraçado isso. E tem até várias frases no Insta que falam sobre isso, né? Assim, as próprias pessoas da família, os amigos tal, não vão comprar o seu serviço. Não vão Eu te encorajar. perguntei isso, lembra? Não eu vão te encorajar. perguntei isso. E é muito engraçado, assim, a minha galera me divulga muito. Tipo, eu não tive esse problema, assim, na minha família, nos meus amigos de divulgar, de, tipo, postar. Comprar, não. Comprar são poucas. Sim, As próximas são poucas. entendi. Inspiram mais em Tem palavras, motivação, em exato. Assim, compartilhamento. você vai conseguir, vai embora e tal. E eu acho que isso falta muito para as pessoas. Sim. Esse encorajamento. E aí muitas pessoas às vezes travam por causa disso. Porque, cara, nem a minha família tá me encorajando, nem os meus amigos. A nem... gente ouviu isso de uma pessoa, a gente faz um projeto, né, social, e aí a gente ouviu de uma pessoa que a gente gosta bastante, inclusive a quantidade de. Era uma pessoa em situação de rua, e aí ele mencionou: fiz 201 shows e minha mãe nunca esteve em um deles. E hoje eu estou aqui. Tem um documentário que chama Sabedoria do Trauma. Ele está disponível aí na internet. Fazer um cadastro, acho que ele está disponível gratuito. É um site mesmo, a Sabedoria do Trauma. E aí lá menciona o motivo dos vícios, o motivo das dores, das dores da população mesmo. Uhum.
pessoas adictas e de diferentes formas, e pessoas que foram vitimizadas, que estão hoje em presídios, e aí foi feito um estudo com um estudo de caso num presídio específico, e aí, né, pega pelo número, já entende como se fosse geral, Sim. que porque se você foi ridicularizado na família, dê um passo à frente. Se você já apanhou na sua família, dê um passo à frente. Se você tinha pessoas que gritavam diariamente na sua casa, dê um passo à frente. E aí você começa a perceber o porquê que aquelas pessoas estão ali. É muito fácil culpabilizar as outras pessoas, terceirizar o motivo. Mas o buraco é muito mais embaixo. Com certeza. Porque o vício não é o problema maior. Não. É uma consequência do problema. Então, também é um comportamento executado por vários outros motivos, né? Outras motivações que vieram antes do... Exato. Justifica? Acho assim... Justifica? Não. É um assunto, acho que para outros podcasts. Veio agora, assim, a questão do... Mas que tem muito a ver com essa questão do ir com medo mesmo, assim. Eu acho que, além de todo esse problema, né? Esse problema que a pessoa traz da família, né? Cada um tem uma crença, cada uma tem memórias, expectativas, enfim, cada um é diferente do outro. Para algumas pessoas é muito mais fácil. A gente não combinou os toques também. Exato. Poderia ter combinado. A gente combinou agora. Foi bom, vai ficar na parte pretinha. O pessoal que tá escutando no Spotify, perdão. A gente tá, né? É o primeiro. Mas voltando à linha de raciocínio, eu acho que tem, além essas experiências, essas crenças que as pessoas têm, e o medo, né, do julgamento. Então, assim, eu não me conheço a ponto de, tipo assim, se eu receber uma crítica, tá tudo bem. Entendeu? Sim. Assim, tá tudo bem eu receber uma crítica se alguém falar, o podcast não ficou bom. Pra mim tá tudo bem, porque eu fiz, pelo menos. Sim. Sabe? A pessoa não fez e tá criticando uma coisa que ela também não teria coragem de fazer. Eu acho interessante, o vai com medo mesmo, a gente tirar essa ideia da perfeição. Exatamente. Porque não vai acontecer. É interessante, não vem assim, né? Tem pessoas, artistas e tudo mais, pessoas, por isso a arte, a criatividade, pintura, que a pessoa nasce com isso, mas gente, dá para trabalhar e dá para melhorar. Então não tem como eu pensar que a gente aqui vai ter 1 milhão de pessoas ouvindo e que Vamos ter. não, nessa primeira semana Não. é interessante. Não, seria um caso de sucesso, um case aí a gente dá para Forbes, estou aqui, mas a gente tem que ter o pé no chão, faz parte disso, porque senão fica muito simples, muito fácil de se perder no meio do caminho. Com certeza. Então, peraí, eu vou com medo? Eu vou fazer? Vou, mas eu tenho que saber onde eu quero chegar e eu não começo chegando onde eu quero chegar. Eu começo ali engatinhando e faz parte, porque tem um amadurecimento. Eu acho até difícil, né? Quando a gente faz, sei lá, o primeiro trabalho. Meu pai menciona bastante isso. Eu prefiro que a pessoa trabalhe os filhos trabalhem com outras pessoas primeiro. Isso aconteceu com a gente, não, mas ele menciona que seria o ideal. Trabalhem com outras pessoas para aprender a trabalhar, para depois vir e ter aqui um trabalho na empresa da família. Uhum. É verdade. Porque tem um amadurecimento que precisa acontecer externo que foge aqui do centro da família e do centro dos amigos, que é o seu. E que é o sofrimento do pegar o ônibus, que é o sofrimento do acordar cedo e morar longe do trabalho e não se identificar com o chefe. Receber não. E voltar para casa puta, chorando. Faz parte. Assim, não dá para pensar que vai ser só a cereja do bolo o tempo inteiro. Pelo contrário, a cereja do bolo E esse é um problema, eu acho, das pessoas não começarem algo, porque a expectativa delas tá naquele negócio do Instagram que estão vendendo de tipo assim, cara, é a melhor coisa do mundo e vai dar certo muito rápido e você vai ganhar dinheiro muito rápido e você vai fazer acontecer muito rápido. Eu nunca me
me peguei nisso, no rápido e nem nessa glamorização do Instagram, muito porque o meu pai baseia numa criação de sofrimento. Não, e isso é muito ruim também. Não tô dizendo que é 100% bom, porque, pô, não tem que ser um sofrimento o tempo inteiro. Mas tem muita dor envolvida sabe a jornada do herói. A jornada do herói. Eu preciso viver aquela dor para eu merecer um engrandecimento, uma gratificação. Dá mais valor àquilo. Exatamente. Dá mais valor àquilo. Exato, porque não dá para ser uma coisa assim. O dado é uma coisa que você, né? Você não. Você gosta, legal, tal, só que você não dá tanto valor. Assim, preferiria que fosse mais fácil? Preferiria ganhar algumas coisas. Porra, precisa ser tão difícil? Não. Mas. Entendeu? O meu primeiro carro foi um Fusca. Dado. Tinha condições de dar outro carro? Tinha. Devolvi o carro por orgulho? Hoje eu não devolveria. Isso é interessante, porque hoje eu tiraria uma onda andando de Fusca azul calcinha, se eu não me engano era 78. Cara, pra todo mundo. Hoje eu falo, porra, eu tive um Fusca. Sabia dirigir? Não sabia. Era meu, a porta abria automaticamente. A porta virava assim. Eu tô amando esse podcast. Iluminava a copa da árvore, assim, sabe? Você andava na estrada, iluminava a copa da árvore. E assim, eu olhava para o lado, falava, cara, não é isso. Não, meu pai podia ter me dado. Porra, por que que precisa? Então, assim, tem uma medida certa de sofrimento, mas olhando para trás, faria com a minha filha, não sei, mas tem um quê de sabedoria nisso. E de hoje, depois de 10 anos, 12 anos que isso aconteceu, caraca, isso valeu a pena. Hoje eu tenho um carro que eu paguei e que tá tudo ok. Então faz sentido. Queria ter aquele lá, porque eu nunca venderia. Daria para minha filha como essa coisa de aprendizado e não, ó, sofre aí, vai atrás do seu. Daria com outro significado para ela. Exato. Entendi. E ressignificar também faz parte da coragem. Com certeza. Porque tem uma coisa, e tem esse ressignificar e ludibriar. Aí tem também essa diferença. Porque é isso que a gente ia falar mesmo. Você tá seguindo o roteirinho. Obrigada, maravilhosa. Eu dei uma estudada. Tá seguindo ótimo. Beleza. Esse ressignificar tem uma coisa de estar conectado com a realidade, de estar com o pé no chão. E precisa ter isso. Ludibriar é viver no mundo dos sonhos, num projeto, numa ideia que, né, não tem muito. Tem umas pesquisas que você consegue fazer, conversar com as pessoas. Não. Se 10 pessoas estão falando que vai dar errado, 10 não, vamos colocar um número maior. Tem algum sentido nisso? Há uma outra forma de pesquisar isso? Eu acho que você entender o seu contexto, o que você está querendo fazer ali, entender seu contexto de vida hoje e colocar realmente assim no papel o que dá para fazer. Isso, o que não dá para fazer. É isso. Quando isso aqui vai dar para fazer? Sim. Talvez hoje não. Quando é interessante. Talvez não dê hoje, mas daqui 5 meses eu consigo fazer isso. Né? O que eu preciso para ter isso? Ou é uma habilidade, sim, ou é questão financeira, é uma decisão que eu preciso tomar, é um ambiente que eu preciso sair para começar alguma coisa. Então, assim, eu acho que além de não ficar em La La Land, né? Esse mundo que não existe, é você colocar realmente assim no papel. É você não colocar, você colocar no papel mesmo o porquê que você tá querendo aquilo, né? Primeiro, e saber assim, cara, o que eu tenho, o que eu posso fazer? Isso, beleza. E o restante você vai tendo um prazo ali. Claro que todo planejamento ele não sai 100% correto, não sai 100% do dia que a gente acha. Então, eu concordo. E trazendo aí uma técnica de planejamento, de tirar as coisas do papel em relação a ideias e ver o movimento disso, porque outra mania do ir com tudo é você sai fazendo tudo, não acaba nada e se embanana e fica frustrado. Você com você mesmo, né? Exato. Nesse sentido.
utilizar uma técnica de design thinking que eu venho utilizando muito, porque eu sou a pessoa de ideias e De fico abrir lá, caixas. fico abrindo, e aí depois, e o resultado, e aí eu me cobro, aí dá umas infecçõezinhas. Isso, a gente vai parar no hospital. A gente vai parar no hospital e, Fica com né? gripe, a energia baixa, fica uma Entendeu? semana chorando. É Pode isso, funcionar. então precisa dar uma equilibrada, é utilizar os post-its e ir liberando ideias ali. Tudo que vem na cabeça, post-it, eu gosto do post-it colorido, não sei se eu adoro uma filipetinha, sabe? Adoro. E vou colocando. E organizar, ter um cronograma, aí ela já é melhor que eu nisso. Numa planilha, ela já é melhor que eu. Então, tirar, fica bem vazio essa coisa. Precisa ter uma neutralidade para Exato. ter isso e ver funcionando. Porque a gente se engana, né? Porque a gente acha que a cabeça tá muito boa, que a gente vai A gente é lembrar. muito otimista, né? De natureza, nós somos muito otimistas. Verdade. A gente sempre acha que no futuro vai dar tudo certo. Tipo, hoje eu não tenho dinheiro, mas daqui 5 anos eu vou milionário, tá tudo bem. Sem fazer Hoje eu não nada. sei- Sim, sem fazer nada. Porra, agora você tá falando e eu acabei de ficar bem brava que eu não joguei na Mega Sena hoje. Por quê? A gente. Vamos cortar isso do podcast. Eu não tô acreditando que ela joga na Mega Sena. Meu Deus celular do céu. desperta pra Gente, toda perdão. quarta e sábado. Perdeu. E nessa última quarta eu quase Tá bom, ganhei. vamos focar no podcast. Vamos focar no podcast. Todo mundo quase ganha, né? Engraçado. Metade do Brasil quase ganha. Ele está acumulado aí. Ai, meu Deus do céu, olha. Tem muita Tô coisa brava pra fazer. agora. Porque a gente acredita no planejamento, mas a gente também acredita na sorte. Mas se a sorte me encontrar trabalhando, eu investiria no podcast. Entendeu? É. Tô Ela brava. Ela tá Fica brava. tá tentando me convencer que jogar na Mega Sena é eu. Não, tudo bem. Mas o ser humano, ele é otimista, né? Ele é otimista por natureza mesmo. Já tem coisas, tem livros, enfim. Tem um livro muito bom, chama Viés Otimista, muito, muito bom, que fala sobre isso. E eu acho que a gente não pode deixar esse otimismo excessivo, esse negócio assim, tipo, não, vai dar tudo certo e tal. E aí a gente deixa tudo na nossa cabeça. Eu ainda tô indo. Chega. Podcast não vai rolar mais. Obrigada, gente. Ouvi. Foi ótimo conversar com vocês. Se você tá falando viés otimista, tá muito em conjunto com a minha jogada na Mega Sena, caceta. O negócio é vai com medo mesmo. Aí você tá indo com medo mesmo jogar na Mega Sena, é isso. Não, eu só peguei o viés otimista. Quando você vai rindo, aí eu vou vendo o que eu não falei ainda. Ai, tá doendo minha perna. E esse negócio do otimismo, a gente precisa tomar cuidado para não virar o que você falou, uma frustração, né? De tipo assim, cara, eu sonhei, tipo, muito, aí não fiz nada, né? Eu não apliquei, eu não fiz um plano de ação, eu não liguei para alguém para poder me ajudar, porque, às vezes, uma ligação para alguém pode fazer com que esse medo que você tem meio que vire outra coisa. Sim, real. Só que a frustração pode existir, certo? Sim. Não, sim. Ela só não pode paralisar. Exato. E aí a gente tem algumas coisas que não pode a gente paralisar, que a gente já comentou aqui, do tipo, comentários. Hoje em dia, o hater. Eu falo isso, na minha família, o hater acontece na minha própria. Primeiro hater lá no financeiro. Teve? Texto desse tamanho. Mentira. Fiquei feliz. Ficou bloqueou? Não. Por que não? Imagina. Gente, hater dá negócio, dá engajamento. Você respondeu? Não, também. Ignorou. Mas eu li e eu gostei. Você gostou? Eu gostei do que ele falou. Mas fez sentido ou não? Fez um pouco. Fez um pouco de sentido. É isso. É porque, assim, as pessoas, elas têm as ideias delas e elas escutam o que elas querem escutar da forma, né? Enfim, mas foi ótimo. Obrigada, hater. Amei. Pode voltar. Eu vou lá dar uma curtida no dele, vou dar uma cutucada, que eu gosto. Pode ir. Inclusive, financeiro, @financeiro, se vocês quiserem ir lá dar uma curtida no hater. Pode ir lá. Acho. E tem também as pessoas que criticam só por criticar. Isso. Você deu uma fuçada pra saber como tava o perfil dele? Dei uma fuçadinha. Entendi. Isso. Faz alguma coisa? Claro que não. Então,
É isso que a gente entendeu. Exato. Pelo Instagram. você Mas tá- eu não sou a pessoa que só escuto quem construiu alguma coisa. Não, também Sabe não. aquela coisa do, ai, só pode escutar ver o que ele construiu. Não, gente, aí já é muita, né? Tem É um muita monte sacanagem, de, é né? muita É sacanagem. muita sacanagem. Não, Porque aí vamos. a gente tá eliminando metade do mundo. Não, e tem tanta sabedoria em pessoas que não veem Exatamente. significado, não veem, não querem, inclusive, essa riqueza ou ter Exato. uma. E cada pessoa é uma pessoa. Vem valor em outras coisas. E Exato. tá tudo bem. Aí eu não vou levar em consideração o que a pessoa falou. Exatamente, eu concordo muito. E eu acho que por conta das redes sociais a gente tá meio que se perdendo disso. A gente tá querendo, esteja só perto de pessoas que vão te fazer. Tudo bem, óbvio que o ambiente importa, e quanto mais você tá perto de pessoas que consigam contribuir para o que você quer, ou o que você quer ser, ou o que você quer fazer, legal. Mas a gente não pode dar as costas para as opiniões opostas das nossas, principalmente muito conectado com esse negócio do medo, porque talvez é uma ideia dessa pessoa, né, de contra, que vai falar assim, cara, eu posso ir pelo outro lado, então. Porque talvez desse não tá dando certo por conta disso. E eu tô com medo disso. Adaptar no meio do Adaptar. caminho. Adaptar. E Se adaptar no caos. adaptar e somar aquela ideia, né? Sim. Ou criar um outro produto diferente e para pegar aquele público que não era o intuito, né? Se você, vai que tem bastante hater, inclusive eles podem ser o seu cliente com a adaptação que você fez daquele comentário e tá tudo bem. Exatamente. A ideia principal não muda, porque tem uma coisa do empreendedor. Eu não gosto dessa palavra. Você já Né? falou. Já falei que eu não gosto dessa palavra. Eu acho que não diz nada, assim, virou uma coisa meio, faço qualquer coisa, é sacrifício é empreendedor, eu faço qualquer coisa empreendedor. É difícil empreender. É pepino é empreendedor, é uma coisa meio, eu vejo, eu tenho uma base de empreendedorismo que é a matéria da faculdade era baseada no livro O Segredo de Luísa. Uhum. E O Segredo de Luísa é uma aplicação do plano de negócios. Uhum. Então, como você faz a primeira etapa do plano de negócios, a segunda, né, e a verificação até vender o seu plano de negócios. E o empreendedor não é isso, cara. O empreendedor é dia a dia. Porra, plano de negócio é o cacete. Quando que tem... Ter um planejamento é uma coisa. Agora, Stephanie, vamos pro dia a dia, vamos, né, pra vida mesmo. Da vida real. Pra vida real das pessoas, gente. Isso não existe. Isso é uma utopia. Exato. E aí é o La La Land. É o Então, La La aí Land. começa... Já nasceu... A Inês nasceu morta já, porque não faz o menor sentido isso. Eu vou ter... o empreendedor é muito da ação. Exato. Ele é executor. Ele é executor. Mudar o nome, porque, pô, empreendedor não é isso, cara. O empreendedor é aquele cara que acorda a hora que for, mas pode estudar também. Mas ele é muito mais do movimento do que da. Do planejamento. E ele vê, por exemplo, que no final a ideia não deu certo. E você pode me dizer, Daphne, o custo seria bem menor? Por exemplo, se o resultado do plano de negócio fosse negativo. E aí, ou poderia adaptar para dar positivo ou mudar a ideia. Mas não é isso que a vida do empreendedor faz. Ele faz até dar certo. E se não der certo, ele vai continuar tentando para dar certo. E no final ele consegue de tanto que ele tentou. Exato. E eu acho que o tentar, eu acho que você perde o medo, perde assim, né? Você diminui o medo na sua cabeça quando você executa. E aí você executa de novo. E aí você. Eu falo pelo financeiro. O financeiro tem 3 anos e o primeiro vídeo foi merda. Foi horrível. Você tem ele? Tem, tá lá no financeiro. É interessante. E o primeiro vídeo foi horrível, mas eu lembro até hoje. Eu fiz o primeiro vídeo do celular e eu postei esse vídeo. Tipo, eu fiz. Você não assistiu? Eu fiz trocentos outros. E aí, os outros eu assisti o primeiro, eu nem assisti. Eu falei, meu, vai o primeiro mesmo. E se der bom, deu. Se não der também. Será que a gente vai fazer isso aqui também? Com certeza. Mas eu acho que esse primeiro vídeo tá ótimo. Porque a gente é ótimo. Tem isso também. Não, tem uma coisa assim que a gente não tá procurando a perfeição. Exato. E a gente tem um movimento de fazer um serviço ao campo. Eu gosto de usar a palavra campo porque abrange Tudo. geral. Exato. E aí
a gente precisa disso. Então, isso daqui é mais pra gente, para movimentar essa energia que tem dentro da gente, tanto de informação e de poder ajudar alguém com isso, quantidade de leituras, de estudos, de disciplina, de trabalho, de vontade. E aí, ó, fiz isso. O plano de ação está sendo aqui, está Exato. sendo ao vivo. Exatamente. Estou vivendo esse plano de O ação. único plano de ação que tinha era um WhatsApp falando o que a gente ia falar. Umas ideias do que a gente ia falar. Mas eu gosto de uma frase, eu sou adepta também ao Ho'oponopono, né? Sim. A gente pode colocar as referências depois? Podemos. Porque eu gosto de trabalhar com referências, tá, pessoal? Eu também gosto. Bibliografia é interessante. Artigo científico. Artigo científico, a gente gosta de estar embasada. Mas a gente também gosta da coisa holística que a gente. Da fé. Nós somos uma mandinguinha, a gente gosta também, né? A Bela aqui. Então, mescla. Mas, perdi, o que eu falei? Do Ho'oponopono. Uma frase dos Kahunas, tá? Outro dia a gente fala o que são. E aí, que é a eficiência à medida da verdade. Então, assim, as coisas estão. Acho que são 6 ou 8 ideias dos Kahunas. Talvez eu traga uma por podcast, acho interessante. Mas tem um princípio que tá dando certo, tá no caminho, é porque o caminho tá aberto. Quando você vê, não vou aplicar isso à vida pessoal. Quando você vê que o negócio não tá dando certo, você continua. Não. Muito legal agora. Legal ela falar isso pra ela mesma. Mas o meu pai me ensinou a não desistir. Ela realmente, ela vai. Às vezes eu vou na vida pessoal pro dela trabalho, eu vou pros lados dos Kahunas. Pra vida pessoal, eu vou pro meu pai que eu não desisto. Não, ela pega e ela não larga. Até ela Stephanie, se ferrar mais um vai pouquinho. com medo mesmo, não é? Vai com medo mesmo. Vai com sem vergonha em si mesmo, né, cara? É isso. Excelente. O podcast vai estar ótimo. As pessoas vão adorar. Ai, agora, viu? Tudo bem. Mas Depois, outro dia a gente fala da vida pessoal. Sobre A gente teve essa conversa no início, inclusive, o que podia ou não podia falar. Vamos com calma? Vamos com calma nos assuntos delicados, a gente pode começar devagar. Vamos começar leve, até para vocês sentirem a nossa vibe, né? Porque a gente pode ver quanto tempo tá rolando isso? É 1h. 1h? 1h19. Que 1h? A gente não tá aqui há 1h. Tá ali 1h19. É impossível, Stephanie. Vamos continuar. Vamos continuar, porque a gente tá gravando. Aí a gente para, depois a gente vê. Ó, faltou o quê? Então vamos deixar pra gente finalizar. Não, eu acho. Sério, eu tô muito feliz por isso. Eu acho que a gente tem conteúdo. Ouvintes, a gente tá muito feliz. Ó, eu acho que a última coisa aqui que eu tinha colocado é, além de o medo também evita da gente fazer umas cagadinhas. O medo nos protege, Stephanie, né? A gente não vai um pouco distante da a gente da atravessa altura. Exato. Não dá. Então eu acho que o medo é importante, sim. É só a questão de não deixar o medo paralisar você para fazer algo. E aqui também, gente, a ideia não é a gente falar assim, ó, vira empreendedor, né? Vira executor agora. Porque tem características das pessoas também. Exato. Tem pessoas que nasceram para ser CLT. Exato. Tem pessoas que nasceram para ser funcionários públicos. A ideia aqui é você aplicar esse conteúdo no seu contexto de vida. Então, assim, eu estou com medo de pedir aumento de salário. Eu estou com medo de participar de outra entrevista para melhorar o meu salário, para melhorar meu embasamento dentro da empresa. Então, assim, esse podcast, a ideia nossa é trazer ideias, né, para as pessoas de coisas que a gente já passou, experiências nossas, que a gente já passou, por mais que a gente tenha essa carinha de nova, mas a gente já passou bastante coisa. Acredita em mim, a gente passou bastante coisa. E de alguma forma ajudar as pessoas a não passar por isso, ou passar de uma forma mais. Não é que não passar por isso, mas passar de uma forma que ela tenha o mais conhecimento possível, mais entendimento possível sobre aquilo,
para que ela tenha as ferramentas para passar. Concordo. A Lara, ela mencionou, aí ela passou por um período, Lara Nesteruk, que eu sou apaixonada, discípula. Ela passou por um momento difícil no relacionamento dela, e ela até tatuou uma frase que é: o inferno tem subsolo. Concordo. Gênero, número e grau. E aí, Explica isso. sempre dá pra piorar, né? A situação tá ruim, a gente, né? É Dá verdade. pra. E aí, uma pessoa comentou assim: que tal a gente jogar umas almofadas nesse subsolo para quando cair, não, não Não ser morrer? o impacto Não, não ser tão pesado. exato. E eu acho interessante quando a gente, o executor, ou esse movimento, que a gente vai ver o nome e não será empreendedor, ele tem uma certa devoção, sabe? Você fica apaixonado pela ideia, você fica aquela coisa assim, nossa, e se alguém falou mal, você pegou pra si, porque você tá praticamente falando do seu filho, e aí falar do filho não é isso. legal. E eu gosto da ideia, e eu faço bastante coisa, porque tem uma coisa assim, se isso acabar, eu tenho essa outra coisa para me reestruturar. E esse equilíbrio na vida é interessante, porque você fica apaixonado nisso, ideias, pessoas, coisas, e ok. E quando não dá certo, você não tem mais o que fazer, você perde a sua essência. É verdade. Mas a sua essência tem que ser anterior a essa coisa. Porque, inclusive, isso é o que vai te fazer recomeçar, se for necessário, ou mudar o plano, ou, né? Faz ali um meio campo de objetivos. Então, tem um estudo, eu gosto de estudar sobre relacionamento, mas eu também amo estudar sobre empresas. E aí, o relacionamento tá ruim. Peguei um exemplo muito ruim, eu dei essa bola para ela bater. Vamos mudar o exemplo. Vamos só falar de negócios. Não, por favor, não fala. Então, deixa isso pra lá. Mas a ideia é. Outro dia a gente vai falar sobre isso. Você. Vamos fazer o seguinte: quem quer esse assunto, relacionamentos aqui, Vai cá. você já vai no nosso Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui da Daphne e o meu arroba. E aí vocês coloquem caixinhas. Pô, o brasileiro ele gosta do conflito, Isso. Aí vocês vão colocar Você é brasileira, né? Aí vocês vão colocar aquela figurinha da caixinha nos nossos comentários lá. Eu vou postar uma foto nossa. E aí vocês falem assim, põe hashtag quero assunto relacionamento. Da Daphne, na verdade. É um assunto muito legal, muito divertido. Eu acho que vocês vão se Eu identificar. só quero o seu jargão para as coisas relacionadas à minha vida. Como é? A roubada, ela só vai assim, ó. A roubada com a Daphne, ela começa assim. Aí depois ela vai, ó. Aí não tem mais espaço na casa. Aí a roubada, para quem tá ouvindo só no Spotify, eu sugiro que vocês assistam no YouTube depois para entender, para ver a cena. Mas assim, você deve ter um amigo, né, que te coloque umas roubadas assim, mas a Daphne ela me coloca em muita, né? É uma em seguida da outra. A gente não tem um espaço para respirar, né? Não tem um não, a gente não tem. Então, se você quiser esse assunto aqui, aproveita que é o primeiro episódio, a gente tá fazendo o que o pessoal quer. Ah, não, vamos fazer. Vamos. Ai, eu gostei. Vamos fazer. A gente tá fazendo. De desespero, porque vai que pedem mesmo. Vamos pedir. Eu vou mandar isso pra minha lista de 1000 pessoas no WhatsApp. Eu espero que elas escutem até o final e peçam esse assunto que eu já tenho até um roteiro pronto pra isso, inclusive. Enfim. Ok. Mas voltando. Eu acho que a ideia do Ir com Medo mesmo sobre isso não vai se aplicar. O nome será outro. Então, pega só o Ir com Medo mesmo na ideia do empreendedorismo, do dinheiro, do trabalho, da ação, das ideias, dos estudos, né? Exato. Vou pegar uma coisa assim, você para você mesmo, uma coisa, sabe? Não você para o outro, não. Então, hoje a gente está falando do executor. Do executor, exato. Tá. E eu acho que a gente pode falar até um pouquinho das nossas experiências, das nossas experiências sobre medo. É bem assim, mas
mais tranquilas, assim, a minha com certeza foi intercâmbio e também mudança para o Canadá e tal, mas também sair do CLT, decidir assim, não vou mais voltar para o CLT. Você nunca se adaptou? Você sempre foi uma. Assim, você sabia que não era o seu lugar ou não? Foi bom por um tempo? Depois da minha demissão de 2019. Depois da minha demissão, eu entendi Tem um que quê aquilo de ali não eu era pra não mim. serei mais demitida ou não? Não, não tem. É um negócio assim, cara. Quero demitir. Não é nem isso. Eu acho que assim, a questão é não faz. Eu não estou agregando nada na vida das pessoas. Talvez assim, se eu tivesse se eu fosse de uma empresa que talvez impactasse alguma. Assim, ações sociais, essas coisas assim, talvez, não sei. Mas eu queria ter algo que eu criei, sabe? Que eu posso falar assim, cara, isso aqui deu certo porque eu comecei. Sim. Então, depois da minha demissão de 2019, fiquei muito pensativa na questão assim, eu não sou aqui para sempre, não, eu sou só funcionária, beleza, tenho os meus amigos e tal, mas os meus chefes não são meus amigos. Se eles tiverem que me demitir, eles vão me demitir. E aí? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer a partir daqui? Aí veio uma pandemia, eu abri o financeiro e tal. Beleza, só que eu decidi que não ia mais ser CLT esse ano. Eu saí de lá do Canadá e voltei, e assim, é isso. Por mais que as propostas venham e são boas propostas, eu tô me dedicando a dar certo isso. Então, tenho medo, porque o CLT você tem o salário todos os meses, você tem, né, uma segurança, entre aspas, financeira. E outra, né? Você tá na sua zona de conforto, que é uma coisa que você sabe fazer, né? Eu tenho 12 anos de experiência em tecnologia, em vendas. Então é uma coisa que você sabe fazer, você conhece todo mundo. Então esse medo de, puta, e mês que vem, como é que vai fazer para pagar o cartão de crédito? E mês que vem, como vai fazer para colocar comida dentro de casa, para ajudar minha mãe? Então, assim, eu acho que isso, com certeza esse sair do CLT e viver do financeiro é um dos meus maiores desafios, que eu mais tenho medo, mas que o medo está me movendo a não parar. Não sei se deu para entender. Isso, a água batendo na bunda. Exato. Eu tô apaixonada pela minha ideia, eu preciso fazer uma missão, porque a gente tem muito disso. Sim. Não é só uma ação, é uma ação com significado. Exato. Porque se fosse só pela ação, seria muito mais fácil. Porque com a quantidade de cursos, com a quantidade assim, talvez não tão fácil na minha situação, um relacionamento. Tá? Relacionamento, eu digo. Você viu que ela tá querendo falar sobre isso? Não, Né? eu quis dizer pessoas, trabalho, equipe, no sentido de sempre. Não, essa parte você corta? Tá bom. Não quis dizer relacionamento, eu quis dizer numa questão. Eu venho. A Maria tem 13 anos. Há 10 anos eu trabalho com empresa familiar. Cara, é outra pegada. É outra coisa. Então, se você me perguntar de medo e vai com medo mesmo, foi quando eu decidi trabalhar com meu pai, que foi com medo. Passei um período e tinha uma coisa de confirmação, sabe? Meu, preciso fazer dar certo, porque é meu pai me olhando, porque eu tô aqui. As expectativas que eles criam em cima da gente, ou que a gente acha que eles estão criando, né? Exato. E aí tem essa coisa. Entreguei uma coisa que era extremamente difícil de acontecer. Entreguei uma coisa. Vai acontecer alguma coisa? Acho que não, tomara que não. Tomara que não. Peraí, gente. Tá bom? Você também vai cortar essa parte? A gente sabe cortar? Não. Depois que essa ação, né, que tinha um desafio no trabalho e deu certo de acontecer, por exemplo, pai, te entreguei isso, não tinha mais sentido, porque aí as lutas perderam o sentido. Porque o mais difícil eu tinha conseguido. Então, ó, valeu até aqui, chorando, obviamente, porque, né, quem me conhece sabe, eu choro bastante. Chorando e dizendo, não dá mais a partir daqui, tá? Quando você precisar de mim e vem, sendo assim, estarei aqui, mas
esse trabalho não dá mais. E aí, ok, vou ficar um ano em casa, não me preparei para isso, não estava muito boa psicologicamente, me preparei para esse momento, um ano sabático, era o que eu estava esperando. E aí vieram outras oportunidades que me trouxe novamente para a empresa familiar, só que do lado materno. E aí são outros desafios, que a gente também vai falar sobre isso em outro momento, mas tem um quê de vamos fazer? E tá apaixonado por essa ideia de fazer acontecer. E eu vejo o trabalho, dar trabalho para as pessoas num um quê social, sabe? Eu tô fazendo uma roda girar, então é muito importante para mim ver uma rede social de um colaborador que fez um Natal, que viajou. Eles comemoram muito essas festas de junho, julho, na cidade deles. Então, as férias de todo mundo. O pessoal todo quer férias nesse período. Então, ó, por favor, eu preciso só de 5 dias, que vai ter aquela data especial. Puxa, é incrível isso. Porque não tem preço. É para isso que eu tô ali. É para fazer cada vez mais essa roda girar da maneira que dá. Então, se é numa ação social, ok, mas eu preciso entender o meu trabalho, apesar de não criei uma ONG, né? Não trabalho numa ONG, mas sim, com fins lucrativos, obviamente, mas precisa ter um quê social. Com certeza, eu também acho. Eu também acho. Bom, Finalizar? vamos finalizar por aqui, Chegando no porque momento preferido? sim, tá chegando o momento preferido da Daphne, por quê? Hum. A gente vai falar o porquê do pão de caixas. Não era. Você Era. pensou isso? Não Sim. fala. Pode ser. O que era o seu momento preferido? Meu momento preferido era falar da leitura, resumir o livro e indicar o livro. Ah, não, mas não é agora. Não é Ah, nesse podcast. Não é? Não. Todos os podcasts a gente vai, todos os episódios a gente vai indicar um livro. A gente vai indicar, a gente não vai resumir, né, amor? Tudo bem, mas aí eu vou falar uma frase, não é? Ah, tá bom, tá bom. Calma, você vai cortar essa parte também? Não, a gente não vai cortar nada, a gente vai assim mesmo. Ô, Stephanie, não foi o que a gente combinou, a gente combinou isso, não combinamos. Então, ó, então fala o livro que você quer indicar, o porquê você quer indicar esse livro. E aí depois a gente fala sobre o pão de caixas. Tá, Ok. também ia falar sobre podcast. O intuito era indicar um livro, então o livro é esse aqui, chama Histórias Poderosas. Como você que é bilíngue, Valerie Cool. tá, gente? Então é isso daqui. E aí, ela indica aqui algumas, acho que são 12 histórias para você criar. E aí eu gosto da escrita, né? Então, não só da leitura e da escrita. O intuito de você criar as histórias é você tê-las na ponta da língua e não se perder no meio do caminho no momento certo do pitch, que for a hora da venda. Você tá ali com a história do seu produto, Você com não a ter medo de história. falar. Você não ter medo de falar, porque você já sabe. É uma oportunidade de trabalho, e aí você conta a sua jornada como líder, a sua jornada como colaborador, o porquê da oportunidade, mas você já tem aquilo em mãos. E o reconhecimento, que só você pode ter das Perfeito. suas dores e tudo que você já passou. Nada melhor do que formalizar isso, escrevendo né? Perfeito. E tem muito a ver com o que a gente falou no começo do podcast, né? Você colocar numa folha de papel as coisas, né? Sim, e a indicação aqui é mais para pensar na sua história de vida. Uhum. Então, tirar aí um tempinho para escrever qual é a sua história de vida. Quando alguém te perguntar, me conta um pouquinho sobre você, o que você vai falar? Então, escreve, e aí depois você me manda. Quando, não precisa mandar sobre o relacionamento, que ela falou, mas me manda o que você sentiu nesse exercício. O relacionamento é importantíssimo. Não esqueça de mandar o emoji da caixa. O exercício é mais importante. E eu trouxe uma frase, na verdade, que me chamou muita atenção. Peço a Deus que ninguém precise do serviço de uma profissional como eu. Se você precisar, entretanto, espero que eu esteja do seu lado. Ai, gente, olha o poder nessa frase. Olha o poder. Você tá entendendo? É uma coisa assim, mas isso é uma das coisas. E você só vai ter isso se você de fato souber e reconhecer e der valor para sua história. Então, te tira um pouquinho dessa zona de insegurança. Reafirma quem você é no mundo. Massa. Gostou? Excelente.
Gostei. Eu quero, até quero ler esse livro. Quer emprestar? Não, não pega. Obrigada. Foi só educação pro podcast. Eu sabia. Eu sabia. Ah, a Daphne não empresta livro. Vamos falar da história do Pão de Caixas? Vamos. Por que Pão de Caixas? Vamos lá. Eu costumo ter amizades antigas. É difícil para mim fazer novas amizades. Essas profundas era difícil. Vamos colocar a palavra, né? O tempo verbal correto. Então, eu sempre. Por que fazer mais amigos? Eu lembro que eu repeti essa frase. Os meus já são o suficiente. Eles sabem quem são. Se eu falar o nome aqui, esquecer, eles vão brigar. É melhor você não falar. Deixa pra lá. E aí... Mas você sabe que a melhor tá aqui. Fudeu. Tchau, Ingrid. Tchau, Ale. Beijo. E aí, Stephanie tem um humor muito melhor que o meu, tá? Então, todo humor que poderia ter em mim está com ela. E aí, ela mencionou que quando ela voltou de viagem, pra onde foi? Canadá. Você tava? Do Canadá. A gente voltou a se falar numa intensidade muito maior e de assuntos muito profundos, que tem essa ligação de quem já tem amizade profunda há anos. Então, porra, parece que a gente se falou semana passada e, na verdade, fazia 10 anos que a gente não se falava. Exato. E aí, eu trouxe ela para os meus amigos e para minha vida e venho fazendo novas amizades numa certa facilidade, querendo isso. O que antes eu tinha um certo pavor, sabe? Não, tá tudo certo, não quero falar com ninguém, não é legal. Veio um amadurecimento de poder falar e esse medo mesmo de me relacionar com pessoas em todos os sentidos, ele saiu de mim. E ela zoando mencionou que eu guardo as pessoas em caixa. E aí eu abri a caixa dela e tô trazendo a caixa dela pra minha vida agora. A vida da Daphne é várias caixas. Containers, alguns estão nos containers. Isso, algum tá no arquivo morto, mas assim, se tem você estiver no caixas. arquivo morto, me chama. A gente pode conectar novamente. Ela vai abrir essa caixa novamente. Então, a Daphne, ela é muito assim, de caixas, né? Tem a caixa da Stephanie, tem a caixa da família, tem a caixa dos amigos, outros amigos, tem outras caixas. Eu não gosto de E aí ela não mistura as caixas. Não só gostava. que ela tem misturado a minha caixa com outras caixas. E aí eu sempre fico brincando com ela. E a gente falou do podcast, né? De começar o podcast. Ela falou assim, por que não pôr de caixas? Porque eu acho que a vida é isso também. Né? A gente tem várias caixinhas. E eu perguntei do comportamento, né? Ela falou, ficou uma coisa muito Daphne, né? Como se fosse a sua história, porque você guarda todo mundo. Aí eu perguntei pra ela, mas você é igual em todos os ambientes que você vive? Ela falou, não. Então, eu acho que isso se aplica a todo mundo, Com né? certeza. Não a gente igual. abre uma caixa, uma personalidade, né? Que a gente vai falar aqui, caixas, para cada ambiente, para cada situação, para cada enfim, para cada experiência que a gente tem e até para as pessoas que a gente conhece. Eu diria não personalidade, uma adaptabilidade, porque a pulsão da personalidade é uma só. Quem fala da Daphne, Daphne arruma briga, Daphne é estressada, Daphne é ciumenta, né? E aí a pulsão é essa. Só que aí no meio do caminho você precisa evoluir, gente. Então, né? A gente não veio aqui para morrer do jeito que nasceu, a gente veio para evoluir. E agora eu tô fazendo novos amigos. Exato, a gente tá fazendo esse podcast justamente para trazer novos amigos para Daphne, inclusive vou deixar o telefone dela aqui na descrição. Brincadeira, isso é mentira, tá? Mas eu vou deixar o arroba dela, que de repente, uma amizade no Rio de Janeiro, a gente não vai negar. Uma amizadezinha em Portugal, não vamos negar também. Não vamos negar, eu já tenho amigo em Portugal. Eu também. Então, vamos, uma amizade em Bali, por exemplo, Tailândia. Bali eu não tenho. Tailândia seria uma boa. Uma amizade na Tailândia, assim, só pra gente ficar na casa de alguém, tranquilo. Também, e trocar experiências. A gente pode fazer esse podcast. A gente pode ensinar português e aprender tailandês tranquilamente. Troca experiências numa boa. A gente abre... Culinária. A gente abre alguma coisa. Não, a gente não tem tempo ruim. Inclusive, esse podcast é isso. Não tem tempo ruim. Mas é isso. Obrigada. Concluídas. Primeiro episódio concluído com sucesso. Eu espero que mais pessoas, não só da minha família, assistam isso.
Espero que mais pessoas escutem isso. E vamos falar a verdade. Da minha família, eu duvido que a minha família vai ouvir. Vai ouvir. A gente vai fazer Eu ouvir. duvido. A gente vai fazer ouvir. É isso, gente. Obrigada. Se vocês tiverem assuntos que vocês querem, além do relacionamento, porque isso já está na pauta, eu só preciso que vocês engajem bastante isso, pra ela ver que isso é importante. Ela sininho? escutar, ela falar. Gente, não tem sininho. Temos o sininho. Tem a inscrição, faça a sua inscrição, o sininho, faz tudo aí. Esse negócio do Muito YouTube legal aí, isso. vocês já sabem. Até, no fundo, para pra pensar, não foi mais fácil do que a gente pensou? Muito. Porra! A gente nasceu pra isso, gente. Inclusive, contratem a gente. Precisar de qualquer coisa. A gente é pau pra toda a obra. É dinheiro? Tamo indo. Estamos indo. Menos coisas ilícitas. A gente não tá aceitando. As Até, coisas listas, sim. tá bom. A gente tá ao vivo, né? Beijo. Beijo, gente. Até, o ideal foi... Não, calma. Você falou que... 55 minutos. Falei. Ah, mas tá bom.